Oiê! E aí, pessoal? Preparados para a gente falar dessa incrível lua cheia em Capricórnio? E nos conectarmos e saber todo o poder oculto que ela traz para nossas vidas? Hoje é um dia bem especial, né? A lua cheia foi ontem, às 8h38 da manhã. E hoje essa lua ela fez conjunção com Plutão. Então essa é uma lua cheia de muitas revelações, de muitas reviravoltas também, a gente tem Urano envolvido. Vamos bater um papo então antes da nossa meditação e entender o que esse momento, o que esse portal lunar está trazendo para as nossas vidas. Eu vou pedir então para alguém falar para mim como está o som. Tá todo mundo conseguindo ouvir bem, está tudo legal? Olá, Clarice, tudo bem? Muito feliz em ter todos vocês aqui hoje para a gente fazer mais essa meditação. Então, eu vou começar falando desse projeto, né? Que eu estou trazendo a cada lua cheia, falando um pouco desse portal lunar, falando um pouco desses processos. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Stephanie, eu sou astróloga, alquimista e eu desenvolvo um trabalho que são as 13 luas, mentoria 13 luas. O que é esse trabalho? Como que ele funciona na nossa vida? Bem, ele é um processo de 1 ano que nos ajuda a se conectar fase a fase da Lua com cada portal, com cada fluxo energético e entender como isso atua dentro da nossa vida. Porque a Lua ela está acontecendo no céu, o fluxo astral está acontecendo e muitas vezes quando a gente procura astrologia, tanto a astrologia mais contemporânea, essa astrologia mais pop. Quando a gente procura essa astrologia na internet, a gente ouve muito astrólogo, muita gente trazendo muita informação coerente, muita informação legal, falando do momento, né? Mas o momento num coletivo. E eu comecei a trazer um movimento diferente, mais individualizado. Porque eu acho que mais do que a gente saber o que está acontecendo no geral, é a gente saber como a gente usa isso na nossa vida. Como a gente reage a esse geral, né? Como a gente reage a esse meio, como a gente reage a esse fluxo e como a gente navega, como a gente mergulha dentro dessas ondas, de maneira que a gente consiga fluir na vida, que os nossos processos fiquem leves. A gente está vivendo um processo, né, planetário de muita transformação, de muitos processos pessoais. E é muito interessante a gente conseguir trazer leveza para os nossos processos. Conseguir entender o que o mundo espera da gente no momento, o que a gente pode esperar do mundo no momento, sem a gente ficar preso em ilusões, criando situações e as coisas não acontecendo e a gente se frustrando. Então, quando a gente começa a entender qual é o fluxo astral e como isso realmente interfere na nossa vida, como isso interfere na minha vida pessoal e como eu uso isso para conseguir fazer a minha autotransformação, para mim conseguir acessar os meus portais internos e trazer grandes curas, isso faz toda a diferença. Então, esse é o que eu venho trazendo com a mentoria 13 Luas e o que eu trago aqui de forma aberta para todos dentro dessas conexões da lua cheia. Então, a cada lua cheia vem trazendo uma conexão com esse portal, trazendo um entendimento dessas energias. Então, eu vou começar falando aqui um pouquinho do que é essa lua cheia em Capricórnio. Para quem faz a mentoria comigo, eu falei bastante que essa alunação é uma alunação muito especial, porque ela vem fechando, ela é assim, é como se a gente tivesse, né, a partir do começo do ano, e entendam, quando eu falo começo do ano aqui, eu falo começo do ano astrológico. Então, quando a gente começou esse ano astrológico, ele foi um ano de muita intensidade, um ano de muita ação, de muita se colocar para o mundo, de empreender, de ser autêntico e de plantar. Então, os primeiros meses foram de muito plantio. E essa alunação, em especial, ela vem trazendo uma mudança de energia. Ela vem trazendo uma quebra nisso. Então, vamos imaginar que a gente estávamos vindo dentro de um trem e esse trem começou, então, a avistar uma plataforma, a avistar uma rodoviária e ele começa a frear. Então, quando a gente terminou a alunação passada em Peixe, esse trem ele começou o quê? Frear para entrar na estação. E essa alunação, quando a gente inicia essa alunação em Gêmeos, é como se a gente estivesse freando as nossas energias de plantio, de autenticidade, para
de fluxo, trocar de trem. E essa lua cheia é exatamente a estação. Então, na lua nova, como se esse trem tivesse chegado nessa estação. O que é uma estação de trem? Quando a gente chega numa estação de trem, a gente encontra o quê? A gente encontra placas, informação, direção opostas, trens que vão em direção opostas, saídas opostas para caminhos opostos. E o que é Gêmeos? É essa informação, informações gerais, informações muitas vezes opostas, que se contrapõem, mas que se completam também. Gêmeos também ele fala de busca, de pesquisa, e tudo isso a gente encontra dentro de uma estação. Então essa alunação é o momento de a gente começar a entender aonde a gente está nesse processo desse ano, em onde eu estou. Não sei se todo mundo começou, perceber que nessa alunação você se questionar, mas o que eu estou fazendo? E o que está acontecendo? Porque as coisas estão acontecendo. Então, às vezes a gente continua se cobrando, não, eu preciso fazer para ser produtivo, mas o momento agora é de você ter coerência com o seu processo. Aonde eu estou? Então, frear, parar e observar. Essa alunação de Gêmeos é uma janela aberta de infinitas possibilidades, de informação chegando há muito tempo. Eu falei também dentro da mentoria que é muito importante a gente parar e observar informações chegando a todo instante. E temos aspectos poderosos de Netuno dentro dessa alunação. Então, informações chegando a todo instante, informações vindo até de lugares desconhecidos. Então, é muito importante a gente ter atenção e observação nesse momento. Receber essas informações, buscar as informações que a gente precisa para ir na direção que a gente busca estar caminhando dentro desse ano, só que olhar a veracidade das informações que a gente recebe. Gêmeos, ele também tem um contraponto que são as fake news, principalmente quando ele faz esses trânsitos com Netuno. Então, a gente observar se a gente está simplesmente repassando as informações ou se a gente está observando, analisando, tendo discernimento, entendendo que discernimento, ele é uma palavra referente também ao signo de Gêmeos. Então, ter discernimento sobre aonde estamos, o que estamos ouvindo, aonde queremos chegar, para então tomarmos a decisão de pegar o próximo trem e partir para uma próxima estação, um próximo lugar. Rumos às nossas metas. E metas, chegada, conquista, responsabilidade é o grande lance de Capricórnio. Então, quando a gente chega dentro dessa lua cheia, é quando a gente já está tomando a decisão de ir indo em direção a um outro trem, para um outro lugar. Se a gente parar e começar a analisar a nossa vida, fazer uma análise dos primeiros 3 meses e observar os próximos 3 meses, é interessante a gente vai conseguir observar essa mudança. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. E como saber, Totti Castorino, fico muito feliz de ter você aqui. Vamos lá. Como saber se é intuição ou ego, nos fazendo ver o que queremos ver? É muito interessante que quando a gente... Obrigado pela pergunta, é muito coerente. E ela fala muito dessa questão neturnina, né? Netuno, ele traz muito essa questão da intuição e também dessas informações que chegam do astral, que chegam do nosso inconsciente ou que chega da nossa ancestralidade ou até mesmo da nossa espiritualidade. Então, quando a gente tem uma intuição, essa intuição, ela não está pautada num saber. Então, quando você tem um pensamento que ele está pautado na sua mente, pensa bem, porque isso não é a sua intuição. A intuição, muitas vezes, ela está ligada com um sentido. Então, não é um pensamento mental que te leva a isso. Então, quando você fala, foi intuição, mas na verdade aquela intuição ela está ligada ao seu mental, algo muito arquitetado, muito planejado. A intuição, ela não é muito, eu vou dizer assim, eu vou usar essa palavra, muito concreta, dentro dessa mente concreta. Ela faz parte da mente mais elevada, da mente mais abstrata. Então, toda vez que você tiver um pensamento que você sinta que possa ser uma intuição, mas esse pensamento ele está muito planejadinho, muito arquitetado, desconfie se isso não é o seu ego inferior
querendo te direcionar para algo que ele deseja. Puxando essa pergunta sua, eu vou trazer um adendo aqui sobre Netuno. Para quem não sabe, na astrologia alquímica, Netuno ele representa o corpo de luz. A astrologia alquímica, ela enxerga os planetas transpessoais como os planetas que regem a nossa vida no nível espiritual, a nossa evolução espiritual. Então, quando a gente está chegando, né, a alquimia ela entende que quando você decide encarnar na vida material, a sua consciência ela passa por um processo que vai ganhando um corpo a cada planeta que você vai chegando. Então, primeiro você passa por Plutão, quando você chega em Netuno, você ganha o seu corpo de luz. E a partir daí ele começa a reger esse corpo de luz. E dentro desse corpo ele desenvolve dois aspectos. A gente entende que Netuno ele é um tridente, né? Então são 3 pontas e o meio. Então seria o ego, a essência e o equilíbrio. Então, aonde a gente tem Netuno ele traz muito esse processo de esvaziar tudo que vem do ego inferior, todos os desejos que vêm do ego. Então, é muito interessante quando você pergunta, quando saber se é intuição, quando saber que é ego. Quando você entende, quando você começa a perceber que a sua mente está te trazendo muitas explicações, é ego. Porque aquilo é um desejo inconsciente que às vezes está dentro das suas profundezas, das suas águas profundas, do seu inconsciente, do seu subconsciente, e ele está sendo expressado através do seu ego. Então, o ego ele dá a explicação, o ego ele dá porquê, ele dá detalhes, ele dá planejamento. E Netuno no nosso mapa ele faz exatamente isso, ele vem limpando, esvaziando tudo que é do ego, inferior, todos os desejos, todas as vontades, todos os impulsos, para após esse esvaziamento, essa dissolução, essa dissolvição de tudo que está ali, a gente consiga se conectar, aí sim, com a nossa mente superior, com o canal limpo, a gente consiga receber informações superiores. Então, quando a gente percebe, quando a gente fala de uma lunação geminiana, é muito interessante a gente pensar que Gêmeos ele está relacionado à nossa mente concreta. Só que ele está fazendo muitos aspectos, é uma alunação que Netuno está fazendo muitos aspectos. Só que muitas vezes as pessoas, ela traz o que, como você disse aqui, ela traz informações do ego dela. Eu acho que é assim, eu acho isso de fulano. Aí ela chega para você e fala, eu acho isso, aí nasce as fake news. E você transmite aquilo para frente, você transmite aquela informação para frente, sem buscar a veracidade, sem buscar entender. Então, novamente, eu volto a falar que essa lunação, né, onde a gente está chegando no cume, na culminação da lua cheia, é uma lunação de você trazer muita observação e muita atenção às informações que você recebe. Seja ela informações astrais, espirituais, internas, pensamentos, seja ela informações externas. E então, quando a gente começa a observar o decorrer dessa lunação, que iniciou em Gêmeos, mas agora está tendo a sua lua cheia em Capricórnio, já com a chegada do Sol em Câncer, é muito interessante a gente pensar que Capricórnio, ele está no alto da montanha, ele está no cume, ele tá muito relacionado ao fruto. Quando a gente começa a fazer o eixo dele para baixo, a gente começa a pensar em Câncer, esse fruto, para esse fruto existir, para esse fruto nascer de uma árvore, ele precisa está fincado na terra e a terra precisa estar com essas raízes firmes. Câncer é essa terra, Câncer é essas raízes. Então, nessa lua cheia, né, eu também falei para as pessoas que fazem mentoria comigo que essa lua cheia seria um momento como se você estivesse fazendo um processo, né, desde a sua lunação. Então, você começa com esse processo e essa lua cheia é como se ela acendesse a luz. Então, essa lua cheia ela vai ser uma lua cheia de muita revelação, de muita reviravolta também. Então, quando a gente começa a observar essa lua cheia, a gente precisa o quê? Para a gente entender o fruto que a gente está colhendo, a gente precisa ir aonde? Entender as sementes e o solo, aonde a gente plantou essas sementes. E entendimento, e informação, pesquisa e busca está totalmente relacionado com Gêmeos. Então, essa é uma alunação que ela pede para que você entenda se você está indo, que você realmente olhe tudo que você plantou nos últimos 3 meses. Eu fiz uma live de Ano Novo Astrológico, quem me acompanhou nesse processo, quem acompanhou a live, eu enfatizei muito essa ideia, que os primeiros 3 meses do ano seria de plantio.
E quando a gente chega agora nessa lua cheia, é realmente de você olhar e falar assim, tá, o que eu tô colhendo? O que eu plantei, né? Porque se você não tá feliz com o fruto, é muito interessante a gente mudar, olhar para essas terras, olhar para essas frutas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que está sendo mandado. Minha dúvida é exatamente essa. Não sei saber se é intuição ou ego. Tenho vontade que não realizo pelo racionalização de não saber se é um ou outro. Aí estou criando raízes onde tenho a minha zona de conforto. É muito interessante, porque muitas vezes essa é a dúvida de muitas pessoas e eu adorei essa pergunta, fico muito feliz que você está interagindo. E é muito interessante essa pergunta nesse momento. Por quê? Porque essa lua cheia, ela fez hoje uma conjunção com Plutão. E Plutão, ele fala exatamente desses medos, porque muitas vezes quando a gente recebe uma intuição, muitas vezes quando a gente recebe uma informação do nosso plano espiritual, do nosso plano interno, até do nosso próprio eu divino, dizendo, vai por ali, faz aquilo, né? E essa intuição, ela é um sentimento. Entenda que a intuição, ela é um sentir. Aí, eu deveria fazer isso. Por que eu deveria fazer isso? Não sei. Eu sinto que eu deveria fazer isso. Para as pessoas que é muito mental, às vezes a intuição, ela vem até com uma pauta de um pensamento. Mas entenda, quando você racionaliza muito aquilo, aí você se perde da intuição. Esses medos, eles podem estar relacionados a esses processos que está falando exatamente nessa lua cheia com Plutão, que é esses medos de você ser autorresponsável por você. Porque entenda, tem uma coisa que é muito surreal. Quando a gente recebe uma informação do astral, quando a gente recebe uma informação de alguém, quando a gente recebe uma intuição e a gente escolhe seguir aquilo, a responsabilidade é nossa. Então, olha um pouquinho dentro, se às vezes você não tem medo, Capricórnio, de se autorresponsabilizar por seguir naquele caminho de transformação que aquele sentimento te leva. Porque, vamos pensar assim, mesmo que a sua intuição, mesmo que o seu desejo, mesmo que o seu pensamento, mesmo que ele venha do ego ou não, mesmo que ele venha da essência, que aquele sentimento, que aquele pensamento, ele te leve para algo positivo, legal. Mas e se ele te levar para algo negativo? Legal também. Tá tudo bem. Nós, como seres humanos, temos medo do erro. Temos medo de passar por situações que nos tirem da zona que a gente está, mas e se não der certo? E se eu fechar esse negócio, por exemplo, vamos pensar aqui na compra de um carro. Aí eu senti que eu tenho que trocar de carro. Carro pode ser ego, porque está muito relacionado ao desejo material. Mas eu senti que eu tenho que trocar de carro, meu carro já não está mais legal. Mas e se eu troco de carro agora e eu não consigo pagar? Nossa, como que eu lido com isso? Será que isso, na verdade, não é só o meu senso de capitalismo querendo que eu tenha algo para me sentir aceito? Aí você entra naquela racionalização. Como que eu lido com isso? Vamos trazer a energia de Capricórnio, que é a energia dessa lua. Tudo bem. Para mim aprender, começar a entender o que é intuição e o que é ego, eu vou ter que começar a me deixar seguir. Então, eu senti a intuição, segui, eu vi que aquilo era furado, então, quando ela vem dessa forma, é ego. Não, eu senti, me deixei ir. Só que pra gente se deixar ir, é muito importante a gente fazer o que essa lua tá pedindo. Responsabilidade, autorresponsabilidade, plantar. Eu ia trazer exatamente esse tema agora, que é a presença de Plutão durante essa lua cheia. Ela não iniciou conjunta com Plutão, é importante dizer. Ela iniciou no dia 3, no comecinho de Capricórnio, eles não estavam conjuntas, mas no decorrer da sua jornada, logo no outro dia, ela fez essa conjunção. Então, como ele também está presente nesse signo de Capricórnio, fechando um processo de 15 anos, ele está muito vivo nessa alunação. E Plutão, ele fala muito dessa autotransformação, desse poder e desse medo, de você confiar em você, nas suas próprias pernas. Confiar na sua escolha. Não, tá tudo bem. Deu errado, mas eu deu errado porque eu segui a dica de investimento do fulano. Tá, mas você seguiu. Você escolheu. Então, mesmo que você receba uma intuição do ego ou da sua espiritualidade, quando você se permite seguir, você tem que confiar na sua autorresponsabilidade.
Então, você parar de deixar que algo maior guie os seus passos, mesmo que esse maior seja Deus. A gente tem que colocar, sim, a nossa vida na mão de algo superior, mas a gente não pode tirar a nossa responsabilidade da nossa própria vida, porque algo superior, ele rege a orquestra total, na sua perfeita sincronicidade, na sua perfeita ordem. Mas ele permitiu que cada um descesse aqui e tivesse o seu livre arbítrio para viver as suas experiências. Mas nós, como humanos, hoje, a gente tem dentro do nosso drive, do nosso mindset, a crença que errar é errado. Sendo que errar é um processo de aprendizagem. Eu gosto de falar que errar é o degrau. É um degrau na subida. Se você não passar por aquele processo, você não vai entender, você não vai chegar no próximo degrau para você chegar na conquista, para você chegar no topo da montanha. Então, muitas vezes a gente quer pular o erro. E aí, quando a gente começa a falar de erro, a gente começa a falar dessa crença de não querer se responsabilizar diante das situações, a gente entra em processos mais profundos, enraizados em câncer. Esses processos podem estar enraizados no nosso convívio familiar, pode estar enraizado dentro do nosso núcleo, do nosso clã. Quando a gente fala de clã, quando a gente fala de paz, quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando de câncer. Então, essa lua, ela é um ótimo momento para você fazer esse trabalho, de olhar para as suas raízes, olhar para esses processos, para essa crença, aonde eu deixo que o outro tenha poder por mim. Cuide, por exemplo, cuide do meu dinheiro, cuide das minhas escolha, por exemplo, quando a gente é filho, né, a gente está dentro de uma casa, ainda morando com nossos pais, quem escolhe o almoço? Sua mãe escolhe o almoço. Você pode escolher o que comer dentro daquela escolha geral que ela fez, mas você não tem o poder dessa escolha. E aonde na nossa vida a gente continua deixando que os outros escolham? A gente continua se colocando como pequenininho por nos sentirmos incapacitados, não merecedores. E é muito interessante que Vênus e Marte, nessa lunação, estão em Leão. Em Leão, eles trazem o que? A autovalorização. A autovalorização das nossas ações e das nossas emoções. Muitas vezes a gente não se valoriza, a gente não acredita no nosso poder de escolha, a gente não acredita na nossa capacidade de lidar com as situações que virão a partir da minha autorresponsabilização de fazer uma escolha. Então, se eu escolho assinar um contrato, se eu escolho fazer um investimento e aquilo não dá certo, é um risco, mas eu tenho a capacidade de lidar com aquele risco. Eu tenho a capacidade e o discernimento gêmeos de lidar com aquilo. Então, essa lunação e principalmente essa lua cheia, ela vem falar muito disso, desse discernimento de lidar com a conquista, de lidar com os frutos, o que você está colhendo. Então, eu gostaria, quando a gente fala de lua cheia, a gente fala de muita coisa externa, mas eu trouxe isso na minha mentoria e eu quero trazer aqui para todos, para a gente trazer para essa lua cheia um momento de introspecção. Mas não de introspecção de você se fechar, mas de uma introspecção de você analisar aonde você está, qual é a estação que o seu trem está desembarcando dentro desse ano. Entenda que esse trem é o trem do seu ano astrológico, desse fluxo indo para algum lugar. E aonde ele parou agora? Em que estação você está? Aí você para e você olha ao seu redor e você percebe que os frutos que você está colhendo, que a estação a qual você está, não está coerente com as metas que você planejou. A autorresponsabilidade. Então, eu olho para o fruto e eu entendo, não, tá legal, tá bem, tá bom. Essa estação que eu estou está coerente com o meu destino. Só que agora eu tenho que começar a fazer novas escolhas. É interessante também que a próxima lua vai ser a lua minguante, ela vai ser em Áries. E quando essa lua minguante for em Áries, ela vai fechar o processo dos últimos 3 meses. A gente teve 2 luas novas em Áries. E agora essa lua minguante, ela vem fechando esse processo. E qual é o processo que ela vem fechando? Fechamos uma batalha. A guerra não acabou. Vamos entender a guerra como um ano astrológico. Mas essa primeira batalha fechamos. Aonde eu estou? No meu acampamento. Eu ganhei essa batalha e eu preciso mover o meu acampamento rumo à nova conquista. Ou eu perdi essa batalha e eu preciso recolher o meu acampamento rumo a juntar mais soldados, mais forças para a próxima batalha. E essa lua cheia, ela vem trazendo uma iluminação para que você consiga enxergar as suas escolhas.
escolhas Gêmeos, para que você consiga enxergar os seus frutos, Capricórnio, e você consiga entender a raiz do processo que te trouxe esse fruto, raiz do processo Câncer. Então, essa lua, ela tá muito interessante para você trazer esse processo, tá? Onde eu tô? Trazer essa introspecção de você realmente pesquisar, se analisar, discernir sobre todo essa caminhada, esse percurso que você fez do ano astrológico até aqui. Por que eu falei tudo isso, né? Porque eu vim trazendo tanto essa ênfase do ano para essa alunação? Porque a gente vai começar a entrar num outro fluxo energético agora. Então, a gente vai começar com muitos planetas, a gente já está com alguns planetas retrógrados, a gente tem outros para estar entrando, né? Então, a gente já está com Saturno retrógrado, a gente já está com Plutão retrógrado, a gente já acabou de entrar essa semana com Netuno, depois a gente vai entrar com Vênus, logo ali na frente a gente vai entrar com Mercúrio. E vai ser um processo da gente fazer arremates dentro da nossa jornada. E se a gente não tiver muito coerente, né, Vamos imaginar que a gente tem a oportunidade agora de subir no alto de uma montanha, subir no alto de uma árvore e olhar todo o terreno. Depois, no decorrer dos próximos 3, 4, 5, 6 meses, a gente vai ter que atravessar esse terreno. Então, agora é a hora da gente ir realmente para onde eu vou. A gente está dentro dessa alunação, Júpiter, ele caiu na sua casa 9. Então, a gente está com todo o potencial de planejar para expandir. E a Lua iluminando, trazendo muita iluminação dentro desse processo. Então, é muito interessante a gente usar realmente essa energia dessa Lua para a gente olhar as nossas sementes, olhar as nossas raízes e entender esse processo. Essa Lua cheia, ela está no signo de terra e ela caiu numa casa de terra, ela caiu na casa 6, que fala do trabalho. E como eu venho trazendo a cada live, hoje eu também vou trazer uma ferramenta alquímica de conexão para que você consiga realmente trazer movimento para esse processo. Deixa eu só dar uma... Ah, que lindo! Gratidão por dividir com a gente isso. Espero que hoje, dentro dessa conexão com essa lua, você consiga trazer um potencial de cura. Eu tenho uma frase que eu aprendi com uma das minhas mentoras, que é uma grande amiga hoje, que é a minha madrinha, e que ela sempre fala que quando a gente traz para a consciência, é 50% do processo resolvido. Então, você entender o processo já é 50% de resolutiva para a cura desses padrões, dessas inseguranças. A ferramenta que eu gostaria de trazer aqui hoje é uma ferramenta de conexão com o elemento terra. Então, eu vou ensinar aqui a gente fazer, não vai dar para mim fazer aqui com vocês, eu vou fazer sentadinha mesmo, mas na casa de vocês podem fazer em pé. Então, antes da meditação, eu vou trazer essa ferramenta alquímica de conexão com o elemento terra. E é uma conexão de enraizamento e também de equilíbrio, de você trazer segurança para a sua base. Então, o ideal é que você faça isso na terra, ou se você não tem terra, você pode fazer na sua casa. Ah, mas eu moro em apartamento. Posso fazer no meu apartamento? Pode fazer no apartamento. Mas o ideal é que você faça o mais próximo do chão mesmo. Então, você vai pisar descalço no chão, você vai colocar os pés no chão e você vai colocar a sua mão reta do lado da sua cintura, mas com as palmas também virado para o chão. As perninhas também abertas, assim, numa direçãozinha, na direção da sua cintura. Você vai colocar tudo isso para o chão e você vai fazer uma respiração. Você vai respirar 10 vezes, puxando pela boca e soltando pela boca. A boca, assim, entreaberta, você vai fazer uma respiração contínua. Então, você vai puxar e soltar o ar pela boca. É normal ficar com tontura, é normal a boca secar, mas é muito importante você tentar fazer as 10 vezes. Ah, eu parei na 7, volta do 0 e vai até você conseguir fazer as 10 vezes. É muito importante esse processo. Essa respiração, ela é uma respiração usada para renascimento, mas aqui ela vai trazer simplesmente uma limpeza de todo o seu fluxo etérico. Após você fazer a meditação, você vai fechar os olhos e você vai dizer: eu me conecto e eu me enraizo
as terras profundas de Gaia. Eu me conecto e eu me enraizo às minhas terras internas. Eu me conecto e eu me enraizo às terras sagradas da Mãe Terra, trazendo todo esse poder, força e vitalidade de estruturação, firmeza, construção e foco. Eu me conecto com toda a força ancestral que ampara e sustenta os meus passos. Eu me conecto com todo o poder divino que constrói a materialidade da minha vida terrena. Eu me conecto e eu me integro ao fluxo etéreo divino da Terra. Aí você vai respirar normalmente pelo nariz, sentindo dentro dos seus pés, sentindo dos seus dedos da mão, raízes nascendo. E essas raízes vão descendo para a terra e firmando, te sustentando, te trazendo a capacidade de se manter firme diante das situações. É importante nesse momento que você sinta que você é uma árvore. A partir desse momento de enraizamento, você começa a sentir que você é uma árvore e entenda que quando a gente olha para uma árvore, pode vir sol, pode vir chuva, pode vir vento. Essa árvore, ela permanece ali. Então, independente das nossas escolhas, independente dos frutos, independente do dia, independente do sol, da chuva, dos obstáculos, essa árvore, ela se permanece ali, lidando com as consequências do viver, do se colocar para a vida. Então, é muito importante nesse processo a gente também se abrir para o viver, para o lidar com a vida e entender que todo ano uma árvore dá fruto. Então, existem 4 estações. Em uma estação ela dá fruto, em uma estação ela dá flor, em uma estação ela seca. Não se julgue se hoje a sua escolha te levou para um caminho aonde você está seco. Porque amanhã é essa seca, é esse cair de folhas que vai renovar as suas escolhas, vai renovar a sua ânima vitale e vai trazer flor, vai trazer folhas, vai trazer flor e essas flores vão trazer frutos. Então a gente, como seres humanos, também temos essas fases. Um dia nós damos frutos, no outro dia a gente florir, no outro dia as nossas folhas caem, ficamos secos e passamos pelas tempestades, pelos invernos da vida. Mas a gente passa. Não desista da vida, não desista de viver, não desista de se jogar para o mundo, não desista de fazer escolhas diferentes só porque hoje é inverno. A gente acabou de entrar com o Sol em Câncer, né, no solstício de inverno, que é o momento realmente de você entrar na sua caverna, mas esse inverno passa, o inverno da nossa alma passa, as dificuldades passam, as escolhas erradas passam, e cada escolha te trouxe até aqui. E é muito importante a gente olhar para o nosso passado e entender que acolher e integrar essas escolhas que te trouxeram até aqui. Mas olhar para o aqui e para o agora também. Gêmeos fala muito do agora. Mercúrio, que está conjunto do Sol nessa alunação, ele fala muito do agora. Olhar para o agora e dizer, aonde eu estou é satisfatório? Aonde eu estou me leva aonde eu quero chegar? Os frutos e as escolhas que eu venho fazendo me trazem o que eu quero, o que eu busco? E trazer a transformação. Plutão está nessa alunação trazendo muita transformação. Então, essa é a ferramenta alquímica que eu gostaria de trazer hoje. Então, após esse momento de você se sentir essa árvore, se sentir firme, sustentado, capaz de lidar com os obstáculos da vida, capaz de lidar com as intempéries da vida, você realmente se integrar a esse movimento terreno, a esse poder energético da Terra e integrar tudo, integrar tudo o que não serve mais. Integrar tudo que não serve mais. E você se permitir
simplesmente seguir os teus passos como as suas conquistas. Então essa era a ferramenta que eu queria trazer hoje. Então agora eu vou falar para a gente começar a se preparar para a nossa meditação. Quem tiver perguntas, quiser estar colocando também. Quem quiser estar convidando o amigo nesse momento também, mandando essa live para mais pessoas que acham que é interessante estar ouvindo esse conteúdo. Eu vou aproveitar e vou enviar também esse link para algumas pessoas, para a gente começar a nossa meditação de conexão com essa lua tão poderosa. Eu também gosto de saber como que está sendo o processo de vocês, então quem sentir de colocar como está sendo essa semana. É muito interessante a gente pensar que as energias da lua cheia, elas acontecem não só no dia da lua cheia, mas elas perduram pelos próximos 15 dias. Para quem gosta de processos profundos, cada lua cheia, na verdade, ela está relacionada a um eclipse que tem uma duração de 6 meses. Então, o eclipse eles acontecem 2 vezes por ano e as próximas luas cheias que estão acontecendo, elas estão alimentando essa energia desse eclipse. É interessante a gente pensar que Plutão, que está envolvido nessa lua cheia, ele está fazendo quadratura para os nódulos, que é onde está acontecendo os eclipses, que vai ter uma mudança rápida aí. Nos próximos 5 meses a gente vai fazer uma mudança de eixo, que vai trazer muita mudança para a nossa vida. Mas isso é papo para uma próxima live, vou deixar só essa curiosidade aqui hoje para a gente começar a observar esse momento da nossa vida e começar a construir esses passos rumo a novas conquistas. E vamos se conectar com essa lua maravilhosa, que ela nos traga poder, e literalmente poder. Quando a gente fala a palavra poder hoje em dia, principalmente no meio espiritual, ela está um pouco deturbada. Porque a gente acha que poder é simplesmente estar acima do outro. Poder é simplesmente aquilo que te leva a uma coisa negativa. E poder é simplesmente você poder tomar ações, poder fazer escolhas, poder fazer, se lançar, andar, ser livre. Poder também está muito conectado com essa liberdade de movimentação. Então, que essa lua ela nos traga poder de escolha, poder de discernimento, poder sobre a nossa própria vida, olhar para os nossos passos e entender quem somos e para onde queremos chegar e não nos limitarmos, porque muitas vezes a gente fala assim, eu não mereço, isso é só para o outro, só o outro consegue, isso não é para mim. E você vai deixando as oportunidades passar, você vai deixando a vida passar, por não se achar merecedor de poder. Então, que essa lua nos traga o que Plutão representa. Poder de transformação, poder de autorresponsabilidade dentro das nossas vidas. Então, agora eu vou pedir para todo mundo estar ficando numa posição confortável. Eu vou estar colocando o som aqui. De fundo, vamos ver. O som tá chegando para vocês, o som tá bom, tá alto. Essa meditação é interessante você fazer ela sentado, se possível. Para quem preferir, pode fazer deitado também. Pode fazer em outros momentos também essa mesma meditação. Toda meditação ela é atemporal, então você fazendo ela em outros momentos, você volta a se conectar com essa energia. Então, eu vou pedir para a gente começar a relaxar. Vou passar um pouquinho da essência da Alchemy Lab, lua sublime, para se conectar mais profundamente com essa lua. Eu vou pedir então para que todos fechem os olhos nesse momento e comecem a respirar levemente. Eu vou trazer uma respiração de Ra aqui em 3 tempos. Então você puxa o ar em 3 tempos. 1, 2, 3. Segura em 3 tempos. 1, 2, 3. Solta em 3 tempos. 1, 2, 3. Segura os pulmões vazios
em 3 tempos. 1, 2, 3. Novamente em 1, 2, 3, puxando o ar, segurando em 1, 2, 3, soltando em 1, 2, 3, pulmão vazio em 1, 2, 3, novamente. Respirando calmamente, sentindo o momento. Sinta nesse momento o topo da sua cabeça. Sinta que o topo da sua cabeça é o topo de uma montanha. E você se coloca nesse momento no alto dessa montanha divina, que é o seu ser. Essa montanha permite que você olhe em todas as direções. Olhe para o futuro, olhe para o passado, olhe para as pessoas que estão ao seu lado, as que passaram e as que virão. No alto da sua montanha divina, você se sente seguro e protegido dentro da solitude divina de simplesmente pertencer e merecer estar. Respire profundamente, sentindo toda a paz de um prateado leve preenchendo o seu corpo. E essa luz prateada que vai preenchendo o seu pulmão, preenchendo o seu coração, preenchendo os seus ombros, se diluindo aos seus braços, subindo pela sua cabeça, iluminando os seus olhos e descendo e irrigando luz prateada para todo o seu corpo. Te convida a olhar para o alto e reconhecer a luz prateada da Mãe Lua, que nesse momento no céu ilumina os seus passos, te dando poder e capacidade para seguir rumo ao seu propósito de alma. Respire profundamente no seu tempo toda essa luz prateada e que essa luz, no momento oportuno, adequado, acesse e ative dentro de você o seu propósito. Paz coerente de entendimento desce sobre você nesse momento, sobre a luz da constelação de Capricórnio. Que coloca o propósito como o autotrabalho, aquilo que te edifica, o ofício sagrado.
essa energia vai descendo por todo o seu corpo, banhando o seu coração, banhando o seu plexo solar, o seu chakra esplênico, descendo para o seu chakra básico e escorrendo por todas as suas pernas. Essa energia agora começa a ramificar em raízes que descem e tomam conta de toda a terra, todo o espaço em volta dos seus pés, criando uma grande lua refletida no chão. Dentro dessa luz dourada, dentro dessa luz prateada, uma segunda luz dourada começa a surgir, vinda do núcleo da Terra, vinda do Sol central de Gaia e os seus reinos cristalinos, passando por esses reinos cristalinos e trazendo toda essa nutrição dourada, vibrante, para dentro do seu ser, que se une agora com essas ramificações prateadas e começa a subir pelas solas dos seus pés, passando pelo seu joelho, subindo e iluminando, se unindo, criando um brilho em espiral, prateado e dourado, que vai subindo em união, chega no seu chakra básico e começa a fazer essa sagrada união entre Sol e Lua, masculino e feminino, dentro do seu chakra básico, subindo para o seu chakra esplênico, conciliando opostos, conciliando irmãos gêmeos, conciliando as suas duas serpentes e subindo pelo seu plexo solar, desobstruindo toda a culpa, desobstruindo toda a insegurança e subindo para o seu cardíaco e curando todo o apego, toda a dependência, toda a carência emocional que te prende a velhos padrões, a velhos clãs, a velhos grupos e até heranças familiares que não servem mais para a sua caminhada e o seu propósito de alma. Essa energia sobe pelo seu chakra laríngeo, subindo para o seu terceiro olho e jorrando pelo seu coronário. Jorrando essa luz dourada e prateada sobem até a mente superior de Deus, onde elas encontram a energia divina da Mãe Lua e do Pai Sol, unidos por essa lua cheia, unidos por essa oposição de iluminação divina. Dentro desse estado de paz, integra, vamos trazendo a nossa consciência para o aqui e para o agora. Trazendo a nossa consciência aqui, mantendo essa união sagrada interna dentro de cada um, trazendo a sua presença a esse momento, pouco a pouco, sentindo os dedos, mexendo a língua,
dentro da boca, cada um no seu momento abrindo os olhos. E vamos voltando. É isso aí, pessoal. Espero que todos tenham conseguido sentir essa conexão, essa união interna. E usar todo o poder dessa conexão com essa lua para adentrar a esse portal e usar esse portal realmente para aquilo que você deseja. É importante a gente entender que cada alunação, ela acontece e quando a gente está consciente dentro desses portais, a gente consegue usar os portais para aquilo que a gente deseja dentro da nossa vida, né? Para aquilo que está coerente com o nosso processo. Então, um portal é como uma porta. Cada porta leva a um lugar, mas cada um pode usar a porta da maneira que bem desejar. Então, que cada um saiba usar essa porta, que se abre nesse momento de uma maneira sagrada e especial para curar e olhar para dentro o que precisa ser olhado e, com essa possibilidade da lua, fazer starts dentro dessas curas, porque o fluxo divino está acontecendo, né? É importante a gente entender que a lua e o sol, que para a astrologia são considerados planetas, cientificamente eles têm interferência na nossa vida terrena. O sol, através do controle dos nossos hormônios, tanto da nossa serotonina, tanto da nossa dopamina, quanto até da todo o nosso sistema, da nossa testosterona, da nossa força, o sol ele rege todos os nossos hormônios. E a lua rege todo o nosso campo etérico. A lua rege todos os nossos temperamentos internos. Então, cada portal, cada alinhamento dentro desse processo, de cada lua, ela nos dá a possibilidade de olhar e passar por essas portas e fazer grandes curas internas. Fechar portas que precisam, abrir portas que precisam, entrar dentro de setores internos, facilitando a nossa vida. Ainda mais nesse momento que a gente está passando, que muito se fala de autoconhecimento, né? Muito se fala, muito se vende sobre autoconhecimento, sobre terapia. Mas a maior terapia que a gente faz é a conexão com o nosso próprio discernimento, que é muito difícil, né? O ser humano é o único ser que não consegue se olhar. A gente consegue olhar para o mundo, a gente consegue olhar para o outro, a gente consegue enxergar o defeito do outro assim, né? Fala assim, descreve fulano para mim. Você descreve, aí quando alguém te pergunta, descreve você para mim. A gente, nossa, pera, quem sou eu? Né? E a gente paga para alguém descrever a gente, porque a gente tem essa dificuldade de nos ler, de discernir. Então, que essa lua cheia, ela venha abrindo essa porta dentro dessa alunação de Gêmeos de discernimento, para que a gente consiga olhar com clareza o que a gente está recebendo da vida. A gente olhar esses sinais, esses símbolos. A astrologia ela é muito simbólica e ela vem trazendo para a gente símbolos mesmo, para que a gente consiga enxergar profundamente aspectos internos e externos e nos reconhecer no momento. Fazer esse reconhecimento e fazer essa passagem para onde a gente quer ir, de onde a gente está, para onde a gente quer ir. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, dentro dessa live. Já deixar o convite aberto para a próxima. Então, próxima lua cheia, vamos estar juntos novamente. A próxima lua cheia já vai ser em Aquário, vai ser uma lua assim também poderosíssima. Então, eu deixo esse convite para a próxima lua cheia. Agradeço a presença de todos, a todos que interagiram, a todos que estiveram nessa meditação, a todos que compartilharam o seu tempo comigo, compartilharam esse momento dentro dessa egrégora maravilhosa que está se formando, dentro da própria egrégora da Alquimia dos Astros, que eu agradeço infinitamente por sempre me guiar e direcionar meus passos dentro desse trabalho. Eu queria agradecer a cada um aqui, deixar um grande beijo
e um abraço cósmico para todos e até a próxima live. Tchau, pessoal!